Então, meus queridos irmãos, graças a Deus, né? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, não é? E aí, no nosso primeiro slide, a gente já está vendo, não basta respeitar as leis humanas, né? Como diz ali, proibido jogar lixo. Temos também que respeitar as leis divinas, principalmente, né, meus irmãos? Senão, o nosso comprometimento é muito grande. Este capítulo, né, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, que é o 8º da primeira edição, corresponde ao 7º na 4ª edição, na qual aparece os subtítulos aqui colocados. E a partir da semana que vem, é essa edição que nós vamos passar a utilizar, né, Betinho? Então, Isso. intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E aí vem os subtítulos, né? A Carne é Fraca, Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras e o Código Penal da Vida Futura. Esse será para a semana que vem. Isso. A carne é fraca, não é? A matéria referente ao item A Carne é Fraca não consta na primeira edição e na 4ª dá início ao capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Trata-se de um estudo fisiológico e moral, não transcrito integralmente, publicado na Revista Espírita de março de 1869, isto é, 4 anos após o lançamento da primeira edição de O Céu e o Inferno, a nota do tradutor, né? E com uma observação que o nosso querido Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Então, a gente está vendo aí uma queda de braço, não é? Entre o corpo físico e o espírito, não é? Mas o espírito, a gente vê que está sorrindo, ele está ganhando essa queda de braço, uma vez que é o espírito, né, que conduz o que a gente vai fazendo aqui enquanto encarnados, né? E em qualquer situação que estejamos. A influência do espírito sobre o corpo e a responsabilidade moral. Então, aqui, a gente destacou alguns pontos principais, não é? Nós vemos aí na figura um glutão, né, devorando assim avidamente a coxa ali do animal, da ave, e a gente entende, segundo a doutrina espírita, que a superação, né, de todos os nossos vícios depende do esforço do nosso espírito. A gente vê o outro espírito ali do lado, tranquilo, não é? Passando aquela paz, porque certamente não está preso à viciação, né, da gula, como o que está ao seu lado. Então, existem tendências ligadas ao espírito, são tendências morais, não é? Ou sejam, vícios morais, e outras ligadas ao organismo físico, não é? Por esse motivo, acreditamos que somos responsáveis por elas. Tais são as predisposições, né, que algumas nós temos, né, de cólera, a indolência, a sensualidade. E nós passamos a desculpar-nos, né? Mas como? Eu nasci assim, eu cresci assim, é síndrome de Gabriela. Mas sabemos, à luz da doutrina espírita, que não, que nós estamos reencarnados exatamente para progredirmos espiritualmente, lapidarmos o nosso espírito. E aí, mais à frente, a gente vai ver mais profundamente que o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e do corpo é feito da atividade do espírito. Ele é que vai comandar pelo seu esforço, né, pela sua perseverança, essa transformação, esse impulso. O temperamento físico, ele reflete as disposições morais do espírito. O espírito é o responsável por dar aquela forma e características
ao corpo físico. A responsabilidade moral vai crescer conforme o desenvolvimento intelectual. Então, a gente vai ver que o nosso espírito é que vai esculpir, não é? O nosso corpo físico, e isso vai depender da nossa genética, né? O que a gente precisa, por exemplo, para dominar nossos maus hábitos, adquiridos preteritamente. Por exemplo, uma pessoa que foi viciosa no pretérito, ele pode, a qualquer momento, manifestar essa dependência na atual. Então, vem já ali com ele nas suas células, e ele precisa esforçar-se para superar. Mas nós vamos sempre contar com o guia espiritual para nos auxiliar, não é? E na próxima gravura, mais à frente, a gente vai aprofundar tudo isso. Vamos avançar. Nós não podemos justificar os nossos erros pela fraqueza da carne. Isso é um engano, né? Pois é o espírito que conduz. Nós é que temos que nos esforçar para resistirmos às tentações que passam por nós. E aí, nós também iremos aprofundar porque a medicina encontra limites quando ignora a influência espiritual sobre o físico. O corpo não determina o espírito. Ao contrário, o espírito modela o corpo e influencia diretamente suas disposições. O temperamento físico é resultado das tendências espirituais, e não o inverso. A responsabilidade moral pelos atos permanece sempre no espírito, que deve responder de acordo com seu grau de evolução. A medicina falha em alguns casos porque ignora a ação espiritual sobre o organismo. Agora vamos aprofundar, Beth. Nesse slide aí, nós vamos ver que está perfeitamente reconhecido hoje em dia pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondentes às diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é, portanto, um efeito e não uma causa. Aí, nós vamos ver essa figura desse garotinho, não é? Ele está, meus irmãos, num concerto, numa sala em Hong Kong, né? Uma sala de concerto, e ele é um protagonista, porque esse menino, ele tem apenas 3 aninhos, e ele acompanha a orquestra, entendeu? Ele começou a tocar com 2 anos de idade. Então, ele aprendeu a tocar antes de saber falar. E o piano parece ser uma extensão natural dos seus dedos de criança, que se movem sem hesitação no teclado. Existe vídeo desse menino na internet, se vocês quiserem acessar, é facilmente, tá? Menino chinês, precoce no piano. E a gente também vê muitos vídeos, não é? Do menino Davizinho, aquele médicozinho precoce, não é? O menino que explica sobre aneurisma de aorta, sabe o nome dos ossos, sabe? O que é isso, senão o comando do espírito imortal dele, que está, assim, dirigindo e demonstrando, não é? Que o espírito é imortal e que trazemos tanto as más tendências como as boas tendências. É o que nós acumulamos, é que vai se manifestar em nós, na continuidade das nossas reencarnações. E aí, vamos avançar. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, meus irmãos, então ele deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito, então,
é o artífice do seu próprio corpo, ao qual ele dá forma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Então, pela música, vem o espírito músico, manifestando muitas vezes nessas crianças, exatamente para o nosso despertar da consciência, é permitido que essas coisas aconteçam, para que o homem, que já está com o seu intelecto mais desenvolvido, possa ter essas confirmações. Nós vamos ver lá no livro Missionários da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 13, intitulado Reencarnação, meus irmãos, que o instrutor Alexandre, antecipadamente à reencarnação do Segismundo, é muito difundido, né, esse capítulo no meio espírita, ele vai alertar ao Segismundo a conduta mental dele, porque ele vai atuar na formação daquele corpo físico que vai reencarnar. Mas, para isso, ele precisa estar com a mente em equilíbrio. Então, o Segismundo, naquele momento, ele estava meio indeciso se queria reencarnar ou não, e Alexandre aí fala para ele, né? Não, corrija a sua conduta mental, porque vamos precisar disso no momento certo. E aí, quando chega o momento, ele diz, né, ao Segismundo, Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósitos e pensamento firme, entendeu? Para ele ser esse artífice do corpo físico. Esse é um exemplo de atuação do espírito desencarnado, influenciando nesse corpo físico que está iniciando a sua formação. E aí André Luiz comentou assim: tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor para o Segismundo, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio material da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino, imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, todos nós reencarnamos para evoluirmos, né? É isso que o instrutor estava falando. Aí o André fala assim, compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. E aí, a gente pode lembrar também de um outro exemplo, quando nós trabalhamos para o aperfeiçoamento ou para o benefício desse nosso corpo, enquanto estamos aqui na matéria. E todos nós, certamente, já ouvimos uma história muito contada pelos palestrantes espíritas sobre o irmão Saturnino, que há 80 anos era um fazendeiro rico e cruel, que obrigou um empregado doente a trabalhar no engenho. O empregado acabou mutilado, perdendo o braço na máquina. E então, quando esse fazendeiro Saturnino desencarna, ele implora por uma reencarnação e que fosse punido para compensar o seu erro, entendeu? Então, ele reflete, né, pelo arrependimento do que ele fez. E aí, na reencarnação seguinte, ele sofre um acidente e perde apenas um dedo, ao invés do braço, como estava planejado inicialmente. E aí vem a explicação de um orientador que a dívida kármica foi amenizada porque ele houvera se dedicado ao bem como trabalhador
na última hora, da última hora. Então, ele trabalhou muito na caridade, não é? Como médium de uma instituição espírita, e com isso ele amenizou. Então, ele pôde conseguir essa bênção de não perder todo o braço. A responsabilidade moral cresce conforme o desenvolvimento espiritual. Então, ele passou a ter responsabilidade moral quando educou-se, não é? Com a doutrina espírita, e aí ele conseguiu avançar perispiritualmente, aperfeiçoar, lapidar o seu corpo físico de a não deficiência, de uma perda total do braço, pelo esforço que fez na caridade. Então, é assim, por exemplo, que o guloso sente a boca encher-se de saliva ao ver uma iguaria apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do paladar, pois que não existe contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, enquanto que, sobre um outro espírito, a visão dessa iguaria não produziria nenhum efeito, porque ele não traz essa tendência viciosa da gula, não é? Imantada nele. Então, a gente vê ali o glutão, né, devorando uma enorme coxa de ave, e o outro que já controla os seus impulsos, ele se satisfaz com uma pequena quantidade da carne, não é verdade? Então, a gente vai ver que, enquanto a gente consegue controlar, é porque a nossa sensibilidade é que vai estar sendo apurada. Estamos tendo uma sensibilidade mais apurada, sem tantos instintos da matéria. E um espírito irritável, ao contrário, ele vai construir um temperamento bilioso, entendeu? Ele é bilioso porque é colérico, né? Kardec vai explicar isso. A ação do espírito sobre o físico é tal, meus irmãos, de tal forma evidente que muitas vezes se vêem graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas emoções morais. Então, a expressão comum, a emoção lhe altera o sangue, não é tão desprovida de sentido, não é? Quanto se poderia crer. Pode-se, portanto, meus irmãos, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte, porque existem casos em que o físico influi, evidentemente, sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro. Então, o moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Então, justificar-se seus erros pela fraqueza da carne é apenas um subterfúgio para escapar à responsabilidade. E aí, a gente vai entender isso, porque, às vezes, a gente, atualmente, então, com todo esse descompasso, né, climático, nós aqui
No Brasil, estamos passando por temperaturas muito altas no verão. E em outros países, além da temperatura muito alta, eles passam por temperaturas muito rigorosas no inverno, né? Nossos irmãos do Sul também passam. Então, a gente vai ver que são coisas do meio físico que nos atingem, não é do nosso espírito, entendeu? É isso que Kardec está explicando. Outras vezes, a gente passa por problemas genéticos. Tem famílias que têm filhos com problemas de deficiência, não é? Mental, e até há uma repetição dos casos na família. Então, uma coisa genética, não é? Mas o espírito estando encarnado, ele tem que fazer tudo para aprimorar. E aí cabe também a responsabilidade dos pais, não é? Quando vem abraçar a encarnação de uma criança com deficiência, estimulá-la, estimulá-la. Então, a gente vai ver que pessoas com deficiência, mas que participam de educação, escolinhas apropriadas. Eu já ouvi uma declaração de uma professora que cuidava de crianças assim, ela diz que é nítida a diferença dos alunos, que ela percebe, os que são estimulados pelos pais e os que não são. Então, a nossa responsabilidade como espírito é grande. Precisamos, não é, trabalhar esse estado patológico, tanto os que nós temos e que nós contribuímos para que permaneçam em nós, como, por exemplo, o não perdão, não é? O não perdão, que aí, às vezes, você está passando por um tratamento médico, mas você não ajuda. Certa vez, eu ouvi uma palestra na Rádio Rio de Janeiro, e o palestrante disse que o médico estava tratando de uma irmã que ela tinha um câncer. E ele era um médico assim tradicional com ela há algum tempo e sabia que ela tinha um sentimento de não perdão muito, muito forte. Então ele aconselhou-a a tentar perdoar, porque aquilo estava prejudicando o tratamento dela, né? E sabe qual foi a resposta dela? Eu morro, mas eu não perdoo. Então, é o que Kardec vai dizer, né? O que nos diz a razão? A razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos desculpável. Por quê? Com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do que é justo e do que é injusto. Esta lei ainda explica o mau êxito da medicina, como eu exemplifiquei, em certos casos, visto que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços empreendidos para modificá-lo são necessariamente paralisados pelas disposições morais do espírito, que põe uma resistência, às vezes inconsciente, não é? E que neutraliza a ação terapêutica, mas às vezes é consciente, como essa irmã. Ela não conseguia perdoar. É, pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. Se for possível, dai coragem ao covarde e vereis os efeitos fisiológicos do medo cessarem. A importância, né, meus irmãos, do tratamento psicológico, né, do tratamento tera- do terapeuta e também até psiquiátrico, muitas vezes. Isso prova, uma vez mais, a necessidade
para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. É por isso que os gregos diziam, não é? Mente sã em corpo são. Aí a gente vai ter o resumo, né, que o destino humano é a justiça divina. Então, estando o destino dos homens nas mãos de Deus, ninguém neste mundo pode decretar ou regular o Código Penal divino. Toda teoria humana não é mais que uma hipótese que tem apenas o valor de uma opinião pessoal, e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Então, as pessoas recorrem a, muitas vezes, né, buscando conhecimento no oculto, previsões no futuro, como a gente viu naquela figura lá, bola de cristal, cartas de tarô, né, na busca de fornecer percepções sobre a vida, desafios e o caminho a seguir. São ferramentas, mas só a confirmação pelos fatos pode dar-lhe autoridade e fazê-la passar ao estado da lei. E aí, nós utilizamos aí a lei da gravidade, não é? Porque uma lei da física não precisa ser provada, né? O fato vai se repetindo. Então, pela observação, ela vai sendo constatada. Assim também é o fato espiritual. Ele também vai se repetindo, o que vai tornando que ele seja evidente. Isaac Newton, ele formulou, né, a lei gravitacional do universo, explicando que a mesma força que faz com que a maçã caísse na cabeça dele, né, puxa a Lua em órbita ao redor da Terra. Então, a ideia de uma força atrativa entre os corpos com massa foi um avanço fundamental construído sobre o trabalho de cientistas como Galileu e Kepler. E é isso que a gente vai verificar na constatação da repetição dos fatos espirituais que, a partir do século XIX, né, quando houve a invasão enorme dos fenômenos espirituais repetitivos, eles puderam ser alicerçados, né? E a doutrina espírita foi sendo formada. A lei não, as leis não são provadas, são verificadas. São verificadas por meio de experimentos e observações. Se o padrão for sempre consciente, ela é aceita como lei. E Kardec teve um trabalho hercúleo analisando todas as informações que chegavam dos diferentes espíritos para poder codificar a nossa doutrina. Na ausência, né, de fatos próprios para fixar suas ideias sobre a vida futura, aí vai surgir essa diversidade de crenças e a incerteza sobre o que é a vida futura. Então, os pontos principais que Kardec aborda faltando fatos concretos, os homens criaram múltiplos sistemas de crença. Homens mais cultos vislumbram partes da verdade, mas o povo permaneceu preso a preconceitos. A doutrina das penas eternas é um exemplo dessas criações e já não se sustenta diante da razão. Por quê? Porque a razão faz com que o homem questione: como pode um Deus ser ao mesmo tempo justo e misericordioso e determinar penas eternas para os seus filhos, não é verdade? Ou mesmo, nossa razão questiona: como pode uma mãe estar feliz no paraíso se ela estiver um filho queimando no fogo eterno do inferno? Não dá. Mas a esses questionamentos vão chegar às mentes humanas de diferentes formas.
O homem moderno, ao refletir e comparar, percebe que não há respostas definitivas. Então, as reações diante das incertezas, alguns negam, não é? Como é o caso do primeiro aí, ele nega, ele não acredita no inferno, no que a vida continua, não é? Para ele tudo cessa quando a gente desencarna. Não há vida futura. Outros ficam em dúvida. Será que tem mesmo inferno, né? Eles ainda não se posicionaram. E muitos acreditam, mas não têm muita clareza. As coisas estão muito confusas para ele. Então, a nossa abençoada doutrina, ela vai trazer respostas para esses questionamentos, mas é preciso aceitação, não é? Dessas instruções que nos chegam pelo Consolador prometido por Jesus. Vamos ao resumo para a nossa querida Cecília ler nesse capítulo? Sem base em fatos, a humanidade inventou sistemas diversos sobre a vida futura, entre eles a crença nas penas eternas. A razão moderna rejeita essas doutrinas, mas não encontra certezas para substituí-las, o que leva uns à negação, outros à dúvida e a maioria a uma crença vaga. Então, um texto de Kardec, tá? Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o positivismo. O homem deseja crer, mas quer saber por que crê. Ele não se contenta mais com palavras, sua razão determinada quer qualquer coisa mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele precisa de fatos. Então, nós sabemos que o positivismo foi aquela corrente filosófica e sociológica que defende que o único conhecimento válido é o científico, obtido através da observação, da experimentação e do raciocínio lógico, não é? Então, o mundo espiritual, ele se evidencia através da mediunidade. E aí, a gente vai ver que cada vez mais se expandiu após o Pentateuco de Kardec, e nós vamos ter cada vez comprovações mais profundas na psicografia de médiuns como o nosso querido Chico Xavier. Deus, portanto, considerando que a humanidade saiu da infância e que o homem está amadurecido atualmente para compreender verdade de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que colocam um fim às suas incertezas, delas fazendo cair a pirâmide das hipóteses. É a realidade após a ilusão. Então, meus irmãos, o Espiritismo é realidade espiritual. São os irmãos que estão do outro lado da vida, nos dizendo que a vida continua e como cada um de nós fica dependendo daquilo que semeamos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos ao item 5? No item 5, nós vamos ter os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E aí Kardec vai nos dizer que a doutrina espírita e as penas futuras, elas dependem, né, de pontos principais que nós aqui selecionamos, não é? A doutrina espírita não se apoia em teorias, preconceitos, mas em observações, não é verdade? As revelações sobre a vida futura vêm dos próprios espíritos que descrevem suas experiências após a morte. Não se trata de uma visão isolada, mas de incontáveis exemplos de todas as categorias de espíritos recebidos em diferentes partes do mundo. A revelação espírita não é privilégio de uma pessoa ou grupo qualquer
de uma pessoa ou grupo. Qualquer um pode observar e analisar. As leis espirituais são deduzidas da concordância universal das observações e não de fatos isolados. Então, a gente vai ver o exemplo do nosso próprio codificador, não é? Inicialmente, ele era cético, ele foi convidado por um irmão fidedigno, o senhor Fortier, para ir numa reunião das mesas girantes, que até então estavam sendo tratadas como um motivo de lazer ali em Paris, não é? E ele foi investigar. E aí, ele investigou sistematicamente aqueles fenômenos. A experiência com as mesas girantes marcou, então, a transição de um fenômeno visto com curiosidade para a base de uma doutrina filosófica e científica sobre a vida após a morte e a comunicação com os espíritos, não é? As mesas girantes, o objetivo era criar conexão energética e de sintonia espiritual para comunicar-se com os espíritos. As manifestações podiam incluir giros, inclinações, levantamentos, pancadas, que podiam ser usadas para formar palavras. Era a tipologia, né? E até a sensação de que a mesa, esforçando-se, pode se mover. Ela, às vezes, fazia posicionamentos como sinais de reverência, tombando para frente, entendeu? Em alguns casos, as batidas na mesa eram usadas para formar mensagens e, com a batida, correspondendo a uma letra do alfabeto. A psicografia evoluiu, não é? A partir das mesas girantes, escrita com as cestinhas, e aí foi avançando para as respostas detalhadas, passando a psicografia diretamente pela mão dos médiuns, entendeu? Então, como a gente conseguiu através dessas observações sistemáticas dos fatos, a constatação, não é? Dos fenômenos, dos fatos mediúnicos. A justiça divina não pode ser julgada por uma única visão ou opinião individual. As observações permitem compreender as condições de felicidade ou sofrimento na vida futura. As penas não são eternas, mas são proporcionais e podem ser muito dolorosas, conforme a gravidade das faltas. E no final desse nosso livro abençoado, Céu e o Inferno, na sua segunda parte, não é? Kardec vai trazer depoimentos de irmãos que ele nos trouxe para essa constatação dos fatos espirituais feitos pela observação, dividindo comunicações de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e de espíritos em expiações terrestres. Tudo isso numa constatação dos fatos para nos dizer que a vida continua, não é? Que não existe penas eternas, e aí é um bálsamo esclarecedor das nossas mentes que esse Consolador prometido nos trouxe. Vamos à leitura do resumo? A doutrina espírita se diferencia por não basear suas ideias sobre a vida futura em teorias abstratas, mas em uma quantidade imensa de observações feitas com a participação de espíritos de diferentes níveis e lugares. Essas revelações coletivas asseguram que as leis espirituais não são fruto de opiniões pessoais, mas de uma concordância universal. Com isso,
A doutrina mostra que a felicidade ou o sofrimento da alma após a morte depende de suas escolhas e que, embora as penas não sejam eternas, elas podem ser severas e sempre proporcionais às faltas cometidas. É isso, meus irmãos, é a cada um segundo as suas obras, que possamos cada vez mais, à luz desses esclarecimentos, buscarmos, não é? Colocar em prática os ensinamentos morais para que possamos ter um futuro melhor. É para isso que estamos aqui, no plano material. Muita paz.